tema desse vídeo é 5 dicas para exercitar a conciliação na advocacia. E por que exercitar a conciliação? Bom, o modelo do processo judicial, do litígio, está se esgotando cada vez mais, está se esgotando cada vez mais, né? Hoje somos já 1 milhão de advogados, o Brasil tem cerca de 100 milhões de processos judiciais em andamento, né? Então, o modelo de aguardar que o Poder Judiciário decida os conflitos está esgotado. Mesmo no juizado especial civil, muitas vezes pode se levar aí, às vezes se leva 6 meses para se obter uma sentença, mas se uma das partes recorre, não é incomum que tenha que se aguardar 2 anos para uma decisão definitiva no juizado especial civil. Na justiça comum, então, com raríssimas exceções que confirmam a regra, acaba se levando ainda mais tempo, né? Então, e cada vez, em função disso, cada vez mais tem surgido as soluções alternativas de conflito, que alguns corretamente também têm chamado de soluções adequadas de conflito. Ou seja, não é somente através do Poder Judiciário, aguardando que o juiz dê uma decisão que vai se resolver os conflitos. Só que isso exige uma nova postura do advogado. As pessoas estão se dando conta, os profissionais, muitos já estão se percebendo disso, né? É necessário que o advogado desenvolva uma série de posturas, de habilidades que não se aprendeu na faculdade, né? Mas a boa notícia é que essas habilidades podem ser desenvolvidas, podem ser identificadas e praticadas, né? Então, o objetivo desse vídeo de hoje é a gente falar sobre 5 dicas práticas para se desenvolver essa habilidade de ser um advogado conciliador. Vamos lá então falar um pouco disso. A primeira dica para se tornar um advogado que tenha sucesso na atividade de conciliação. Dica número 1. Separe os papéis. O advogado é advogado, a parte é parte. Ou seja, não tome as dores do seu cliente. Assumir os problemas do seu cliente como se fossem seus vai só atrapalhar o seu senso crítico. Procure ter essa separação. Quanto maior você tiver consciência sobre esse ponto, mais você vai poder auxiliar o seu cliente e mais vai aumentar as chances de ter sucesso em uma conciliação. Essa é a dica número 1. Dica número 2, são 5 dicas, vamos lá, vamos acompanhando. Dica número 2, você tem que se ver como um resolvedor de conflitos e não como um simples ajuizador de processos. Internalize essa ideia de que o direito de fato é um instrumento de pacificação social. Vamos usar aquelas coisas boas que a gente aprendeu lá nos primeiros anos nos bancos escolares na graduação, né? O direito, sim, é um instrumento de pacificação social. Você deve lembrar que está lá no preâmbulo da Constituição Federal que a República Federativa do Brasil é uma sociedade que está comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Não é uma letra morta. Vamos fazer disso uma efetividade, solução pacífica das controvérsias. Vamos introjetar essa ideia, né? Então, a ideia de ser um resolvedor de conflitos e não um simples ajuizador de processo. Eu gosto muito dessa imagem de pensar no juiz como um médico da UTI, aquele que só deve ser acionado nos casos mais graves, né? Ok, dica número 3. Trabalhe num ambiente que haja o conflito, trabalhe para criar um ambiente de cooperação, de colaboração. Não é demais lembrar que a colaboração, inclusive, agora é um princípio processual fundamental. Está lá no artigo 6º do novo CPC, não é? E em diversos outros dispositivos das normas processuais. Não é? Então, para facilitar a criação desse ambiente de colaboração, é importante ter essa noção, essa consciência de que o advogado da outra parte não é o seu inimigo. Ele é um colega de trabalho, está fazendo o trabalho dele, mostrando a versão do seu cliente, não é? Então, assim, trate-o como um colega de trabalho, com esse espírito de colaboração. Claro, velando pelos interesses do seu cliente, mas isso não significa que você tenha que transformá-lo no inimigo, ou criar um ambiente de guerra, de conflito, de trapaça, ou de seja o que for. Ou seja, ainda dentro desse ponto 3 de criar um ambiente de colaboração. Adote uma postura ética, mostre então, tanto ao advogado quanto à outra parte, que você será leal, que você não trapaceará. Isso é muito importante, isso cria um ambiente de confiança, de colaboração. Dica número 4. Procure ter uma visão do todo. Lembre-se, toda a verdade sempre tem dois lados. Então, é importante tentar mapear tanto as forças como as fraquezas do seu cliente e da outra parte. Procure fazer uma avaliação objetiva do caso. Se for o caso, ouça o seu cliente,
dispense-o, estude o caso individualmente, depois chame para uma nova conversa, né? E faça uma avaliação nesse meio tempo, uma avaliação objetiva. Com o passar do tempo do novo CPC, a tendência é que a cultura dos precedentes vá se consolidando e isso tende a ajudar, na medida em que você pode avaliar as fraquezas e forças do seu cliente, da outra parte, baseado no que os tribunais vêm reiteradamente decidindo. Essa pode ser uma ajuda. Tá? Bom, feito isso, dica número 5. Juntamente com o seu cliente, faça uma análise realista das reais possibilidades dele no caso, né? Uma vez feita essa análise prévia que você fez. Importantíssimo, seja sincero com o seu cliente. Não venda falsas ilusões só para pegar o caso. Vai sair muito mais caro e você vai acabar perdendo com isso. Assegure, então, que ele conhece todos os riscos do caso, todas as possibilidades, não é? E, se for o caso, ajude-o a perceber as vantagens de ceder um pouco em nome de um bom acordo. Às vezes o cliente está intransigente, por questões emocionais, inclusive não quer abrir mão, mas o seu papel muitas vezes, se você assim o entender, se a sua convicção mostrar isso, não é? Mostrar as vantagens para o cliente de que em ele cedendo um pouco ele vai acabar tendo um bom acordo, tá? Então essas são dicas práticas, objetivas, que eu tenho certeza que se você as observar, você vai começar a ter resultado muito brevemente, né? E de uma maneira muito efetiva e com uma solução alternativa à solução tradicional do Poder Judiciário, que, como visto, está se esgotando cada vez mais. Então junte-se aos profissionais que já estão se percebendo dessa nova realidade, dessa construção de uma nova postura de um advogado e comece a ter sucesso junto com a gente, tá bom? Obrigado, um abraço.